denúncia em relação a senhor Eduardo Fingel. Portanto, só para dar conhecimento que nós já temos em mãos essa informação remetida pelo delegado aqui na Secretaria da Comissão. Deputado Elias Vasti, 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia ao relator, deputado Altineu. Bom dia ao senhor Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor ocupou, só para a gente aqui deixar claro, o senhor ocupou a direção do BNDES Par em qual período? 1996 a 2000, ao iniciozinho de 2011. No segundo... Não, 1996 a 2000 eu fui diretor, não era diretor da Bendespar. Naquela época a Bendespar era uma empresa mesmo que tinha uma diretoria. Então, a Bendespar não era, enfim, era uma subsidiária full, entendeu? Em 2005 eu não era diretor, eu era assessor. Houve então a criação da área de mercado de capitais, né, dentro do banco, com o objetivo de integrar renda fixa e renda variável e disseminar os conceitos de renda fixa para renda variável e de renda variável para renda fixa, né, uma forma moderna, contemporânea, de abranger todos os instrumentos dentro da mesma estrutura. Eu retornei à diretoria em 2006, né, como diretor dessa área, além das outras que o senhor já estava aqui, a área de tecnologia da informação e o novo projeto de RP. Em 2008, a área de meio ambiente foi criada, a área de capital empreendedor. Saí no início de 2011. Sim. Bom, nós tivemos aqui a presença do senhor Roberto Graziano, que era um dos proprietários do frigorífico Independência. Ele, em 2008, nesse período o senhor estava na direção, eles fizeram um pedido, na verdade, 450 milhões ao BNDES. Houve aí uma aprovação para fazer parte do capital da empresa, exatamente nesse modelo, né, que o senhor estava à frente. E ele recebe, no final de 2008, um primeiro aporte de 250 milhões, com compromisso do início de 2009 recebeu o restante 200 milhões, e isso não acontece. Até chegar ao final do ano, ele teve aqui a alegação dele que ele perguntava, ele citou mais propriamente, no caso do presidente do BNDES na época, o senhor Luciano Coutinho, dizendo que ele dizia que não tinha dinheiro. E eu queria saber do senhor o que aconteceu, porque nesse mesmo período nós tivemos aí quase 3 bilhões de reais dirigido ao JBS. E ele fez uma acusação clara aqui, eu já queria deixar aqui, senhor, que ele dizia que isso aconteceu exatamente porque o BNDES quis que ele quebrasse, ele afirmou isso categoricamente, né, para que favorecesse a concentração em cima da JBS. Queria que o senhor falasse, já que o senhor estava à frente, primeiro eu quero saber assim, por que esse recurso não saiu para o frigorífico Independência? Por que ele não saiu dentro do prazo, né, determinado? Obrigado, deputado, pela pergunta, porque me permite, então, esclarecer. Eu vou precisar da paciência, vontade, que eu acho importante. A Independência era considerado uma empresa de uma governança excelente, quando, um pouco antes do pleito ao banco, ela tinha, por exemplo, emitido bônus perpétuos da ordem de 300 milhões e tinha linhas de crédito com bancos internacionais da ordem de 700 milhões. Era uma empresa que, portanto, gozava de um prestígio, gozava de um rating que, em cima de todos os demonstrativos financeiros que eram emitidos pela empresa BDO, de uma estrutura financeira bastante saudável. Esse plano de investimento apareceu, vem a crise, nós fizemos sensibilidades adicionais em relação ao investimento. Em relação ao investimento, fomos
mais duros do ponto de vista de sensibilidade, e vimos que a empresa, de acordo com os demonstrativos financeiros que eram apresentados não só a nós, como a todo o mercado nacional e internacional, bancos importantes, né? Eu tenho aqui a lista, Bank of New York City, vários outros, permitiam, então, ver na empresa uma empresa que poderia ir em busca de oportunidades. Fizemos esse aporte, né? Aprovamos, e fizemos o primeiro aporte. Então, 450 milhões, e um segundo aporte de 250 milhões, que, de acordo com o acordo de acionistas, estabelecidas diversas cláusulas que, de atendimento a essas cláusulas, nós poderíamos fazer esse aporte até, se eu não me engano, março de 2009. Se não for março, é abril. Enfim, estou fora do banco há 8 anos. Então, mas estamos falando aqui de um mês, eu tenho quase certeza que é março. Bom, após o nosso aporte, eles, em cima sempre de demonstrativos financeiros saudáveis, eu vou voltar a esse ponto já, eles obtiveram recursos da ordem de 170 milhões de dólares, que ficou no nosso escrow account, junto ao Santander e ao Citi, uma parte de recompra desses bônus. Então, nada indicava, deputado, nada indicava uma deterioração em cima dos balanços auditados da situação financeira da companhia. Absolutamente nada. Esses 200 milhões, nós tínhamos prazo, nós tínhamos as condições que deveriam ser atendidas e que não foram. Sem nenhum prejuízo da situação financeira, de acordo com os demonstrativos que foram apresentados. Muito bem. Eu vou olhar aqui. No início de 2009, em fevereiro de 2009, nós e o mercado todo, somos surpreendidos com uma notícia, que a nós foi transmitida pessoalmente, de que a empresa estava numa situação financeira insolvente, absolutamente insolvente, que de longe ultrapassava esse valor, nada a ver com a nossa não liberação. Repito, houve uma aprovação de 2 bancos de um valor bastante expressivo e muito maior do que o nosso, de que a empresa estava numa situação financeira, eu diria, pré-falimentar. Fomos surpreendidos, dado que, inclusive, quando essa reunião ocorreu, para a nossa equipe, eles vinham apresentar oportunidades de investimento em função da situação financeira que eles apresentavam nos demonstrativos. Eu repito isso ad nauseam, várias vezes, balanços auditados que se mostraram inapropriados, não condizentes com a real situação da companhia. Existe uma cláusula no acordo de acionistas, o banco tinha diversos direitos no acordo de acionistas. Um deles era de qualquer pedido de recuperação judicial deveria ser antecedido de uma aprovação do banco. Eles, sem a nossa anuência, eles entraram com esse pedido de recuperação judicial. O incrível nessa história... Quando é que foi isso? Quando que eles entraram? No período do ano? Foi logo depois. Nós soubemos no dia 16, se não estou enganado, foi no dia 27. 11 dias depois. 11 dias depois? Foi 10 dias depois, se não foram 10, foram 11. Mas, enfim, 10 ou 11 dias. Depois que fizeram o primeiro aporte? Não. O nosso aporte foi feito em 28 de novembro. Sim. 28 de novembro. Sim, de 2008. De 2008. Tá, essa situação aconteceu quando? Em fevereiro. Essa do Soubemos pedido no dia 16 de fevereiro.
E dia 26 eles entraram com pedido de Eles entraram com pedido recuperação de judicial. recuperação judicial. Todo o mercado, repetindo, foi surpreendido. E houve após esse fato uma revisão dos demonstrativos de resultado, né, retroativos, mostrando que o que aparecia, na realidade, não condizia com a realidade. Existia um déficit da ordem de R$1 bilhão. 1 bilhão. Houve naquela época, só também para colocar de uma maneira técnica, houve uma reformulação das normas contábeis, né? E um parecer de um dos maiores contadores do Brasil, o Dr. Nathan Schuster, mostra que, no máximo, esse ajuste, em função da nova legislação, chegaria a 133 milhões, mas jamais a mais de 1 bilhão. Foram feitos, ao que nos consta, alguns derivativos esses que não foram informados, não foram colocados no balanço da companhia. Não houve por parte da empresa BDO, né, a quinta do mundo, nenhum tipo de ressalva, e, portanto, aqueles demonstrativos que serviram de base para a nossa decisão de investimento serviram de base para todo o mercado de investidores de apoiar. Isso se mostrou depois incompatível, não adequado à realidade da companhia. Obviamente que essa situação motivou, por parte de Ministério Público e TCU, uma investigação, e tanto o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro quanto o TCU explicitam, se eu me permitir, eu pego aqui Posso fazer isso? Uhum. Senhor presidente, eu posso? Posso? Eu acho que isso é importante. O primeiro documento que eu vou colocar é do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que é claro ao dizer o seguinte, em relação ao banco, mas, obviamente, isso é extensivo a todos. Restou claro ainda que a fragilidade da situação econômica e financeira do frigorífico Independência não foi divulgada à BNDESPAR e às demais instituições financeiras, isso é importante, mercado privado, nacional e internacional, com o grupo, não podendo imputar-se aos empregados do BNDES qualquer responsabilidade por não vislumbrar a real exposição ao risco do frigorífico, deflagrado pela crise econômica mundial e rompida repentinamente em 2008. Deve-se concluir, pois, que não restou confirmada a prática de improbidade administrativa por agentes públicos do BNDES, não se vislumbrando diligências capazes de trazer novas evidências de eventual conduta ilícita, atento aos critérios de responsabilidade. Essa é a primeira. Em relação ao TCU, CSEX estatais. Então, tem um longo texto. Depois eu posso passar o inquérito, o número do inquérito, para vocês observarem com mais detalhes. Então, os senhores e senhoras deputados poderão ver. Eu ressalto uma frase. Restou claro que, caso as informações repassadas ao BNDESPAR fossem fidedignas à condição econômico-financeira da ISA, a operação não seria efetivada. Em um último comentário relativo aos prazos que o nosso relator falou em relação ao TCU, todos esses dados, toda essa comprovação fez parte da nossa resposta ao TCU. Então, o TCU abriu uma TCE em relação à independência, elaborou esse relatório preliminar, foi a nós entregue para a elaboração das nossas respostas. E nessas respostas, então,
claro que aparece com dados bastante técnicos o que aconteceu, parecer de um dos maiores contadores do Brasil, mostrando que os demonstrativos não refletiam a realidade da companhia. Então, com isso, me perdoe a longa digressão, mas esse é um tema muito relevante, extremamente importante, para demonstrar do nosso lado, do lado dos funcionários do BNDES, a diligência, né? Agora, Eduardo, nem nós, nem o mercado financeiro nacional e internacional poderiam tomar atitude diferente diante do que foi apresentado. não, eu compreendo, e não era bem esse foco, né, que a nossa pergunta, porque a acusação que ele fez aqui foi outra, né, foi que, por exemplo, eu queria perguntar ao senhor, isso foi formalizado no processo? Né, por exemplo, foi formalizado no processo porque ele disse aqui diferente, né, que a empresa estava em situação de insolvência e que não teria condições de pagar. Isso foi formalizado no momento? Foi dada essa resposta formal a ele? Não, foi dada a resposta depois, através inclusive da arbitragem que ocorreu. Não, eu estou falando nesse período. Porque o processo, pelo que a gente, para mim, minha assessoria olha, fica pendente isso até o final do ano, pelo menos aparentemente. Quero saber se foi informado a ele, olha, um processo, a sua empresa está insolvente, o banco não tem condição de fazer esse aporte. Foi dito isso? Nós só soubemos disso em 16 de fevereiro. Sim, mas eu estou falando a partir de fevereiro. Foi feito isso? Claro. Foi formalizado o processo? Informamos a eles, tem diversos e-mails solicitando informações que até o dia 27 não haviam sido encaminhadas, ou encaminhadas porque de uma forma ele não trouxe essa preliminar. informação aqui para essa CPI. Mas existem diversos e-mails cobrando, a partir do dia 16 de fevereiro, informações adicionais, diante da perplexidade nossa. Então, houve cobrança. Eu estou dizendo se houve uma posição formal da sua diretoria com relação a dizer, olha, nós não vamos fazer esse empréstimo pelo motivo alencado aqui, tal, que é a questão da insolvência. Isso foi feito. Deputado, eu vou até aumentar a resposta para satisfazer o senhor ainda mais em relação ao que eu estou aqui relatando. Mesmo antes, né, 16 nós fomos surpreendidos, mas eles queriam uma antecipação desses valores, e diversas informações que nós solicitávamos dentro do acordo de acionistas para o cumprimento não nos foram enviadas. Então, não sabíamos da situação. Ninguém sabia, né? Em cumprimento ao que colocava acordo de acionistas, nós não fizemos a liberação. E, com todo respeito, mas... porque minha dúvida é se isso foi formalizado ou não. Isso foi. Porque a gente até presidente, eu achava importante a gente ter acesso a esses documentos formais. Não, foi. Porque, nesse caso, o depoente do frigorífico omitiu uma informação. Não foi isso que ele disse. Sim, não foi isso que ele disse. Então, seria importante. Você imagina a seguinte situação. Nós entramos numa reunião, entendendo que, diante da crise... né, porque tinha uma situação, por exemplo, a Bertin também estava com dificuldade. E mas mesmo assim teve uma liberação de mais de 2 bilhões de reais. Mas a situação era inteiramente diferente. Era inteiramente diferente. Também, né? Tanto é que ela foi depois adquirida aí pelo grupo JBS. A Bertin, se eu puder responder em seguida, ou daqui a pouco, mas em relação à independência, antes eles não cumpriram com algumas questões ligadas a acordo de acionistas, e quando nós soubemos no dia 16 que a empresa estava insolvente, né, que é completamente diferente da Bertin, nós não teríamos, obviamente, a menor condição de fazer nenhum tipo de aporte. Tanto é que 10 dias depois ela pediu a recuperação judicial, os valores que estavam em escrow account não foram liberados. Então, a empresa já estava numa situação, quer dizer, a diferença do ajuste contábil era de 1 bilhão em função de derivativos. Eu tenho até os bancos aqui depois.
Então, não havia a menor hipótese de nenhum tipo de aporte em função do que foi relatado na reunião do dia 16. Bom, eu queria fazer uma última pergunta, já mudando um pouco o assunto, a gente tem 1 minuto e meio ainda, mas eu, particularmente, eu entendo que o BNDES tem uma função, eu penso que vai muito além da questão meramente da economia, ela tem um caráter social também. Então, uma pergunta que eu faço ao senhor, porque os índices que a gente olha dos últimos anos, que boa parte dos recursos do BNDES, eles são, na verdade, dirigidos a mega empresas, como JBS, Vale, Odebrecht, Ambev, grandes empresas. Então, isso chegou, em 2008 mesmo, a 82%. Né? E são dados do próprio BNDES. Eu queria saber o que o senhor pensa, o que poderia ser feito para que o BNDES tivesse um foco maior, que eu acho que teria um resultado econômico e social muito mais interessante nas médias e pequenas empresas. Bom, eu vou dividir a resposta em duas partes. A partir de 2011, quando eu saí, eu não tenho essas estatísticas, eu fui convocado na quarta-feira passada, então mal tive tempo de pegar os dados, mas tem a equipe aqui do banco que tem essas estatísticas. O que eu posso dizer em relação a mim, né? Eu fui um ardoroso defensor da implantação do cartão BNDES, né, que foi implantado, se eu não me engano, em 2006, 2007, alguma coisa assim, e a curva até 2011, ela continuou, foi realmente muito importante, essencial para a capilarização dos recursos do banco, não só do ponto de vista do número de operações, como também do número de municípios que foram beneficiados com as operações decorrentes. Especificamente em renda variável, eu repito, criamos uma área, né, com o objetivo de apoiar a via participação societária as pequenas e médias empresas, diretamente ou via fundos. Né? Então, se eu não estou enganado, se eu estiver em função de 8 anos e meio fora do banco, mas a carteira hoje do banco é composta por 120 empresas e através de fundos de 180. Né? Só do Criatec, e não é o número que reflete isso, mas só do Criatec 1 e 2, estava lá, eu que fui o responsável pela criação, foram 35 empresas. Então, do ponto de vista estrutural, né, o cartão BNDES foi extremamente importante. A capilarização de recursos através de fundos foi também uma coisa muito importante. De 2011 para cá, as pessoas do banco, eu solicitaria, né, essas estatísticas, porque eu saí do banco e não tenho. Mas sempre foi muito difícil. Né? Existe uma questão que afeta a todas as economias, que é a correlação. A correlação no PIB de grandes empresas e médias e pequenas empresas é grande. Então, existe essa correlação também nos desembolsos do banco, pelo menos até onde eu fui. Ou seja, os desembolsos para as grandes empresas representava assim, uma correlação muito forte com a participação dessas empresas na economia brasileira. Né? Exatamente o desafio, eu concordo totalmente com o senhor, eu garanto que eu fui um batalhador incansável, e lhe dei 2 exemplos aqui que eu considero relevantes, foi no sentido de promover essa capitalização. Eu vou dar um último dado sobre o Criatec. O Criatec, nós colocamos 7, se eu não me engano, 7 ou 8 polos espalhados pelo Brasil, de captação de projetos. Tá? Um dos polos, que foi de Fortaleza, foi em Fortaleza, foi a primeira empresa desinvestida. Então, nós buscamos não só pegar essas empresas, muito obrigado,
através de pessoas que entendiam a realidade local. E foi um sucesso muito grande. Então, teve projetos no Pará, projetos no Ceará, o primeiro desinvestido, projetos ao longo de todo o território brasileiro. Agora, as estatísticas a partir de 2011, deputado, por favor, acho que o banco pode ajudar mais do que eu. Já estou há 8 anos e meio fora do banco, né? Mas temos colegas nossos aí que podem lhe ajudar. Bom, obrigado. Eu, inclusive, aqui só fazendo um comentário sobre a apreciação que o deputado Glauber coloca aqui. Eu, particularmente, relator Altineu, presidente, sou mais do que nunca um entusiasta da importância do BNDES. É importante, inclusive essa comissão fez uma luta muito importante sobre o ataque que sofreu com a questão da reforma da Previdência, retirando o recurso constitucional. Essa comissão, por unanimidade, se posicionou e eu acho que foi fundamental, inclusive, para sensibilizar o relator e mudar a sua posição. Então, eu penso que o que precisa no BNDES é ter uma melhor direção. Não creio que o BNDES seja para concentrar riqueza, né? Seja para formar mega empresas como o JBS, como quebrar a empresa com a independência. A gente assistir situações, né? Tem 12 mil funcionários, e mais do que isso, né? Assim, na verdade, o BNDES ele pode, inclusive, ser um instrumento de combate à desigualdade social no país, né? Do desenvolvimento mais justo, né? Então, por isso que eu coloco muito essa questão da pequena e média empresa, que tem muita dificuldade em acesso ao crédito. A grande empresa não tem dificuldade de acesso ao crédito. Essa não tem. É a pequena e a média que tem, a micro. Então, por isso que eu insisto muito nessa tese. Então, eu particularmente acho, eu tenho certeza, pelo que eu vejo de todos os parlamentares dessa comissão, tem muito mais uma concepção de uma preocupação de rumos que o BNDES às vezes tomou, que foram equivocados, mas, com certeza, o BNDES é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do país e para promover justiça social. Então, eu entendo assim que deve ser, e essa, acho que é a luta que essa comissão se propõe a fazer. Presidente, só fazendo uma colaboração às palavras do senhor, eu assim, sou inteiramente apoiador de um BNDES para todos, né? Agora, eu sinceramente perguntar ao senhor, que é uma coisa até... Não é nenhuma pergunta, é uma colocação, porque eu acho inconcebível. Como é que era comum um empresário telefonar para o presidente do banco, dizer aqui, olha, eu estou visitando as empresas aqui, posso seguir em frente? Os outros empresários têm esse privilégio? Foi isso que o Joesley fez quando viajou com os senhores para os Estados Unidos para uma das aquisições dele. Quer dizer, quem tinha esse tratamento? Era só essa empresa que era gigante? Foi assim que foi feito com a Eldorado Celulose, quando foi criada a Eldorado Celulose, que não era do setor de carnes, que era do relacionamento que o Joesley criou no banco. E criou uma empresa... Bom, eu tenho contato com o Luciano Coutinho. Bom, vem cá, se eu entrar nesse negócio, dá para fazer? Ele falou, o Joesley disse, eu liguei para o Luciano Coutinho e pedi autorização para seguir em frente. É comum um empresário ligar para um presidente de um banco? O Luciano atendia a todos. Então, essas práticas ilícitas, e aí eu vou ficar por aqui, porque eu preciso que o senhor me responda sobre esse contrato depois das intervenções dos deputados. Essas práticas ilícitas é que nós somos contra. Nós somos contra o BNDES. Né? Eu estou de acordo completamente com a consideração do senhor. Bem, só para reforçar também, sem dúvida, o espírito de todos os parlamentares aqui é na direção de preservar uma instituição como o BNDES, um banco de fomento